Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem em casa, com saúde, todo mundo firme, feliz e forte, tá? Feliz por estar saudável, é mais importante, né? Então vamos dar continuidade à nossa aula de história na página 132. São alguns assuntos que a gente vai ver falando um pouquinho sobre a questão da escravidão no Brasil, tá bom? O primeiro assunto é comunidade de afrodescendentes. Tem uma musiquinha aqui do lado, mas a gente vai começar por aqui, tá bom? Ser livre, ter a nossa liberdade é algo muito especial para nós, é algo sagrado e algo muito bom, né? Todo povo ele deve lutar pela sua liberdade. E é justamente por isso que os escravos africanos sempre se rebelaram contra os senhores de engenho. Porque a vida deles como escravos era totalmente ao contrário do que é ser livre, né? Então, esse regime que foi imposto de escravidão não deveria ter acontecido, né? E nem deve acontecer hoje, principalmente, né? Vamos lá. E aí, os negros, eles se rebelaram, eles fugiam e eles iam para alguns lugares. E esses lugares tinham o nome de quilombos. Aqui no livro de vocês, na página 133, diz o seguinte: em alguns locais, os escravos fugitivos organizavam-se em quilombos. O quilombo era o local de refúgio que geralmente ficava localizado em florestas. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos, como o Quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco, né? Sabe-se que havia quilombos desde o ano de 1630, né? Até a época quando acabou a escravidão, a abolição da escravidão, né? Em 1888, né? Quando foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, né? Os escravos sempre procuraram resistir a essa forma de escravidão, né, de vida, que não é, na verdade não é uma forma de vida, né, que foram impostos para ele pelos europeus, tá? Aí na página 136 vai falar um pouquinho sobre esse grande quilombo, que foi o Quilombo dos Palmares, tá? Normalmente os escravos eles chegavam ali, desembarcavam, né, nos portos do Rio de Janeiro, Recife e Salvador, eles iam pelo mar, né? Nas fazendas de gado, eles desenvolviam várias atividades, né, diferentes, trabalhavam em atividade doméstica dentro de casa, né, como se chamava de casa grande, né. Também eram grandes ferreiros, tá. Nas cidades, eles eram explorados, né, como vendedores, carregadores de frutas e comidas trazidas pelos seus donos, né. Para não fugir, eles sempre traziam uma canga no pescoço deles. É um objeto feito de madeira bem grande, assim, que dificultava a movimentação dos escravos, tá? Então, para muitos, né, senhorzinhos ou sinhazinhos, como eles chamavam, os senhores de engenho, né? Os escravos se tornavam a mãe de leite ou ama de leite, porque eles amamentavam as filhas dos seus donos, tá? Olha só que ideia um pouco... não gosta de escravo, não compartilha a mesa que o escravo senta, né? Nem a mesma comida, nem tão pouco o mesmo tratamento. Mas na hora de amamentar os filhos, eles utilizavam as escravas para alimentar os seus filhos, né? Muitas vezes os escravos, eles, por tanto sofrimento, eles eram atacados por uma doença chamada banzo, que era a doença da saudade da liberdade, da vida que eles tinham, da terra que eles tinham. Eles entravam numa depressão profunda, né? Eles ficavam sem se alimentar, ficavam fracos, muito tristes, né? E com trabalho pesado, eles acabavam morrendo, tá? E aí, devido aos maus tratos que eles fugiam, eles acabavam, né, fugindo e sendo perseguidos pelo capitão do mato. O capitão do mato era uma espécie de feitor, que ele administrava lá o trabalho escravo, né, e aplicava os castigos também por quando o escravo fugia ou era desobediente, né. Quando eles conseguiam fugir, né, eles criavam os quilombos,
como a gente vai falar um pouquinho dele. Os mais importantes foram o dos Palmares, ficou entre Alagoas e Pernambuco, né? Foi assim chamado porque o local onde estava localizado havia muitas palmeiras. O Quilombo dos Palmares, pessoal, chegou a reunir cerca de 20 mil pessoas. Entre negros, né, fugitivos indígenas, brancos fora da lei. Seu último líder, principal líder, né, foi o Zumbi, né? Virou lenda, né? Vítima de uma traição, Zumbi, ele foi morto numa emboscada e teve sua cabeça cortada e exposta em praça pública, em Recife, né? Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695. Por isso, o dia 20 de novembro foi escolhido como Dia da Consciência Negra, tá bom? Zumbi era um negro muito famoso, né? Guerreiro, muito astucioso, libertou muitos escravos, tá? E realmente estava se tornando uma lenda, porque sempre eu ouvia boatos que Zumbi ele havia morrido, né? Mas não, ele estava vivo. Então, como prova de que ele realmente tinha morrido, o governador ele pediu a cabeça dele em uma bandeja como prova de que realmente ele estava morto, né? E foi isso que foi feito com ele, infelizmente, tá bom? E aí, na 139, as comunidades quilombolas hoje ainda existem? Sim, não na mesma proporção, né? De abrigar 20 mil pessoas em um quilombo só, como foi na época da escravidão. Mas, né, espalhadas por muitos estados desde a época da escravidão, somente após 1981, quando começou, né, a projetar o Memorial Zumbi dos Palmares, erguido lá na Serra da Barriga, em Alagoas, né? Que essa história, né, da comunidade Zumbi, da comunidade quilombola, ela começou a ser mudada e respeitada, tá bom? Ela entrou na pauta dos movimentos negros, tá? Aí o que aconteceu? A Constituição Federal de 1988, né? Ela diz o seguinte: aos remanescentes da comunidade de quilombo que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os títulos respectivos. Ou seja, quem nasceu na comunidade, quem vivia nos quilombos, né, o governo, né, estava dando aquelas terras para eles continuarem lá. Da mesma forma como tem também as terras indígenas, né? E aí, a partir de 1995, o governo federal ele criou um grupo, né, para a valorização das populações negras rurais, né, quilombolas do Nordeste, né? E isso ajudou bastante a ter reconhecimento, tá? Então é isso, pessoal. A aula de história para a gente encerrar esse bloco, a gente entrar no próximo bloco, né? Que é justamente o bloco 4, o bloco do nosso quarto bimestre. Esse aqui encerrando, né, o terceiro bimestre, tá? Essa história dos negros a gente vai ver um pouquinho mais a fundo, né? Um pouco mais no ano que vem, vocês vão estudar bastante sobre isso, tá bom? Importante relembrar que esse povo foi muito, e é importante para a nossa Constituição como povo brasileiro, nossa formação, nossa cultura, nossa identidade tem muito a ver com esse povo que foi tão perseguido, né? Tão injustiçado, escravizado. Aí vocês vão responder a página 134, 135, depois a 138 e a 140, tá? Na 140 tem apenas 3 questões. Na 138 também só são 3 questões. E a 134 a 135 são 6 questões. Tem questões de marcar, inclusive, tá bom? Então, dá para responder. Naquele horário, eu vou postar o gabarito para vocês corrigirem, tá bom? A aula de geografia vai ser da seguinte maneira. Como a gente já encerrou, só são assuntos dos mapas que eu falei para vocês, né? A gente já encerrou geografia. Eu vou mandar uma atividade, tá? Com mapas, para vocês copiarem essa atividade no caderno de vocês, tá? Responder fácil, tá? Só vai ter alguns mapas lá para vocês identificarem. E aí é só responder e mandar para mim, tá bom? Aí na próxima semana, que vai ser a semana de avaliação,
eu irei fazer a leitura das duas avaliações, explicando tudo certinho. Vou mandar o roteiro para vocês, tá? Para vocês estudarem as páginas, tanto de história como geografia, tá bom? E aí, estudem por essas páginas. No dia da avaliação, a gente faz a nossa live, tá bom? Eu tiro as dúvidas de vocês, tá? E vocês respondem a avaliação, tá ok? Então é isso, um cheiro. Fiquem em casa o máximo possível que vocês puderem, tá? Pra gente ficar bem, todo mundo bem com saúde, tá bom? Um cheiro, tchau!